seja bem-vindo a mais um episódio do Chamado Estoico Empreendedor. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, que além de empreendedores, são um casal muito especial também, e que ambos têm uma jornada de empreendedorismo incrível. Um deles, ele começou lá atrás na Bolsa de Valores, negócio de investimento, foi um dos que trouxe o Burger King para o Brasil. Hoje tem uma das maiores redes de restaurante, talvez a maior de cortes especiais e de carne, Pobre Juan. E a outra, a Fran, ela também hoje é apresentadora de televisão, já teve vários programas, já subiu em favela com colete à prova de balas, já morou em 6 países. Quando eu os conheci, foi bacana que ambos não eram estoicos e ambos tinham um perfil complementar, cada um para um lado, e à medida que a gente foi evoluindo e trazendo o estoicismo, eles foram também aplicando isso nas suas vidas e foram tendo impactos muito positivos com a calma da mente, tanto para o relacionamento quanto para os negócios. E hoje eles vão compartilhar aqui com a gente. Então sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui comigo. Antes de prosseguirmos, gostaria de te pedir para seguir nosso canal. E se gostar, deixe seu like ou estrelinhas e compartilhe. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Acho que a gente vai bater esse papo. E nós aqui como casal que passamos pelas lentes, como a gente tem bebido dessa fonte e trabalhado tanto na família como no dia a dia dos negócios. Então vai ser bem proveitoso esse bate-papo. Eu aproveito já para falar um pouquinho, né, para o pessoal como que eu conheci o Léo, né? O Léo, enfim, faz parte da Endeavor, amigo do Cristiano, e o estoicismo, vira e volta, aparecia lá em casa, né? No meio das nossas discussões, né? O Cristiano é uma pessoa muito mais pragmática, uma pessoa muito mais fria, eu sempre uso essa palavra, frieza, né? E vira e volta, eu uma pessoa mais emotiva, mais reativa, e no meio de uma determinada discussão por algum assunto, normalmente, na maioria das vezes, os filhos, ele falava assim, você tem que ser mais estoicista. Você já leu sobre estoicismo? Vai ler, eu falo, para com esse papo de estoicista, deixa eu te falar, eu sinto, eu reajo, você é muito frio. Ele, não, mas não é isso não é frieza não. Aí foi que passou um dia, né, umas semanas, ele falou assim, olha só, vai ter você já conhece o Léo Simão? Não, você tem que ir lá seguir ele no Instagram e eu estou organizando um pequeno grupo lá no restaurante, lá no Pobre Juan, para a gente começar a falar sobre estoicismo. Vamos comigo? Eu falei, não vou não. Falei, não, só vai ter mulher? Ele, não sei. Eu falei, não vou não. Vai só um pouquinho. Eu acabei indo e tive a oportunidade, né, de conhecer o Léo. E aí a gente começou o bate-papo. Eu acho que eu fui a primeira mulher a ir no encontro. Aí, para minha felicidade, no outro encontro tinham outras mulheres, né? E foi muito interessante, né? Então, acho que uma das minhas visões sobre o estoicismo é, primeiro, que quem é estoico é frio, né? E não acredita em nada, e não tem religião. E eu falava, você não acredita em nada? Eu acredito em vida após a morte, eu acredito em amor eterno, então você é muito frio. Cristiano, como que você pode acreditar? Você não acredita em almas gêmeas? Ele, não é nada disso, Franciele. E aí você começou a nos esclarecer, e eu comecei a me identificar com muitas coisas, né? E tem nos ajudado bastante, né, meu amor? Sim, eu falo para ela. Sim. Pronto. Sim, é assim que ele fala, gente. Sim. Acho que na vida, né, o Pedrão, né, que tem essa energia, e eu acho que acelerou essa difusão do conhecimento estoico entre os empreendedores, é que na maioria das vezes o empreendedor é um estoico, porque se ele não for, dificilmente ele vai passar por tanto problema como ele passa, essa resiliência, né, dada, que eu acho que o estoicismo dá essa possibilidade. Quando você entende que você controla, o que você pode realmente controlar, você põe foco. Quando você põe foco, facilita a solução. E você não fica divagando, não fica eventualmente investindo o tempo em posições que você não controla, que está fora do teu ambiente ali de gestão. Então, eu conversando aqui com a Fran, e dentro de casa, na criação de como é que a gente leva isso para a criação das crianças, o que a gente está na nossa, realmente, no nosso poder e o que não está.
isso foi facilitando a gente entrar num alinhamento. E aquela história de que não acredita ou não, o Léo tem algumas passagens muito interessantes do Marcos Aurélio, dizendo, né, se acredita ou não acredita em vida após a morte, mas ser um homem bom, acreditando ou não, é o que importa, é o que você é aqui, como é que você tem as virtudes, que eu acho que são linhas muito importantes aqui, né? Justiça, sabedoria, entre outras, que se você seguir, dificilmente você não vai estar em alguma jornada que não vai te trazer uma paz interior ou, no final, mesmo tendo setbacks, você vai conseguir passar por esses momentos mais difíceis. É isso. E foi legal que a Fran trouxe aqui dessa questão do estoico, né? Não acreditar em nada, ser uma pessoa fria, não reativa, que isso é comumente o conceito que as pessoas têm de estoico, né? Antes de eu conhecer o estoicismo, era muito lá no, né? Nossa, teve um comportamento estoico, parecia que era uma pessoa fria, sem emoções. E é o contrário disso, é exatamente o oposto disso, né? Sobre crenças, né? O estoico assim, não existe um estoico, né? Existe um pensamento da filosofia estoica que ela não se propõe a questionar a existência de Deus. Isso não é o foco dela, né? Igual Galileu não ficou tentando provar Deus, ele tentou provar a circunferência da Terra, esse tipo de coisa. O estoicismo não se propõe a isso, ele é uma filosofia. Até por isso ela é laica, né? Não tem nenhum lado ou outro. Uhum. Mas os grandes filósofos estoicos que nos chegaram até hoje, os clássicos, você pega Marcos Aurélio, ele era romano, e em Roma, naquela época, eles eram politeístas, né? Então eles acreditavam em vários deuses. No entanto, tinha um deus principal. Você pegar hoje para a maioria dos dogmas, seriam santos e tem um grande deus lá em cima, né? Epiteto também foi um escravo. Também ele traz bastante essa questão dos deuses, da moral cênica, Musônio Rufus e tantos outros, eles trazem essa questão de Deus e dessas crenças. Então, dentro do estoicismo, essa questão de Deus, todos falam bastante, acredite, honre os deuses, né, viva das virtudes. Então, ela te traz bastante sobre a importância de você buscar as virtudes. Eu dei o exemplo para os meus filhos, recente, quando eles fizeram a imersão. Vocês acham que eu passei para vocês do lutar o Kung Fu, a gente comentou aquele dia lá, né? Então, assim, se a vida é sobre algo, né? Eu dei o exemplo para os meninos que se a vida fosse sobre lutar Kung Fu e Deus falasse isso para nós, quando a gente viesse para a Terra, a gente ia ter sempre essa alternativa. Você está lutando Kung Fu? Você pode ser rico, pobre, doente, preso injustamente, qualquer coisa, você teria oportunidade de lutar Kung Fu se fosse sobre isso a vida. A hora que você tira o Kung Fu e põe virtudes e valores no lugar, você ser justo, como o Cristiano diz, ser uma pessoa honrada, viver pela sabedoria, o conhecimento, a evolução, tudo isso, o equilíbrio, né, que está dentro da temperança estoica, são as razões da vida, a razão de uma vida de sucesso, de felicidade, de tranquilidade. E o estoico traz isso. E, no entanto, para você conseguir atingir essas virtudes, esse equilíbrio, você precisa usar algumas ferramentas estoicas que eles utilizavam, né? Uma delas aqui que o Cristiano falou é realmente a dicotomia do controle. Tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Então, não adianta a gente... Uma aceitação, né? É o amor fati. O amor fati, que aqui é a primeira lente, ela vem de você amar as coisas que te acontecem. Mas na dicotomia do controle, o que a gente tem controle? Sobre como você pensa, como você age, como você reage, como você se sente. O como você se sente, ele parece que a gente não tem muito controle, mas tem. A gente pode não saber controlar, mas a gente tem o controle se a gente aprender. E é exatamente nesse ponto que os estoicos são considerados frios, porque ele não se deixa abalar pelas intempéries do dia, ele não se deixa entrar num estado de ira, num estado de aceitação de tudo. O que a gente chama de aceitação no amor fati é o surrender, né? É a entrega. O problema está dado, é aquela situação. Mas e agora? Agora nós vamos daqui para frente, daqui para trás não interessa. A dicotomia do controle, eu acho que essa é a lente que eu mais preciso evoluir, entendeu? Entender o que nós temos no controle. Né? Essa parte, essa lente é que tem feito, né, bastante diferença na minha vida e assim, eu não digo que é automático, né, porque a gente estava conversando sobre isso um pouco antes de iniciar o podcast, no almoço, e a pergunta que eu fiz
pro Léo, né? Eu falei, ok, eu já entendi a dinâmica, já tô entendendo a filosofia, tô achando incrível e tal, mas assim, no dia a dia a gente vai meio que vivendo no piloto automático. E tipo assim, nós não somos Buda. Eu, pelo menos, não sou, né? Eu sou uma pessoa bastante reativa, bastante ansiosa. Então, às vezes, até eu me deparei em algumas situações meio frustradas, assim, putz, mas dicotomia do controle, eu não entrei na lente, eu não consegui controlar. Então, aí eu fiz a pergunta para o Léo, né? E eu posso, né, até fazer de novo, vou fazer novamente aqui, para a gente levar esse ensinamento para o pessoal que está nos assistindo. O que a gente pode, quais são as ferramentas, né, para a gente conseguir alcançar alguns pontos da lente, né? Aí foi que você falou para mim, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Já estou eu aqui tentando te entrevistar, sobre a parte da meditação, né? O que a gente pode fazer para sair desse piloto automático? E não reagir de cara, né? Olha aí como é que é. A entrevistada já assumiu o controle da entrevista. Já estou aqui fazendo a pergunta. O que a gente pode fazer com as coisas que a gente não controla? Controlar, né? Controlar. Brincadeira. Assim, uma das grandes frustrações humanas, você trouxe Buda, ele sempre trouxe bastante que uma das grandes fontes de dor do ser humano é exatamente se apegar às coisas que tudo é impermanente, tudo vem, tudo vai. Nós somos impermanentes, né? São 80 voltinhas para dar em torno do Sol, eu já dei 46. Se der tudo certo, na média, eu tenho mais umas 34. Com qual qualidade? Não sei. Se tem as 34 também, não sei, mas estamos aí girando. Isso aí. A dicotomia do controle, ela nos mostra o quê? A gente não tem controle nem sobre nossa vida. Então, a gente não tem controle sobre nada. Você vai estar com saúde amanhã, você vai estar bem, você vai estar casado, você vai ter sua empresa, seu negócio vai funcionar, se o país vai acontecer o quê na política, no futebol. A gente não tem controle sobre nada dessas coisas. Seu filho, seu esposo, marido. Só que a gente quer ter o controle. E esse desespero de tentar segurar e ter o controle, isso nos vai trazer garantida frustrações ao longo da vida toda. Você não vai controlar. Um exemplo que eu te dei é, se você ir para a praia e tentar segurar uma onda, tenta para você ver, vai lá, abre a onda e fala, vou segurar essa onda. Você não vai segurar a onda. Pode ter o dinheiro que for, pode ser forte o que for, você não vai segurar nem um pouquinho da onda, ela vai passar por você. Agora, você pode surfar ela, você pode mergulhar por baixo, você pode ficar ali no rasinho olhando e apreciando, mas parar ela você não vai. E a vida é essa grande onda que a gente fica tentando parar, e a gente se frustra, bebe água, afoga. Então você fala, não, eu não posso parar a onda. Sim. E então, vai vir outra onda, né? Vai vir outra na sequência, depois dela vem outra. É uma depois da outra, não desliga. E o Cristiano, assim, acho que dentro do todo o seu conhecimento, sua experiência de vida profissional, tudo que você já passou, acho que você também compartilhar, né? De trazer Burger King, de ter problema, de trazer... Isso é história. Eu acho muito interessante, Léo, é que de uma maneira lógica, as lentes, ela tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela começa de dentro, fortalecimento interno. As três intrínsecas aqui, ela não começa, você é resiliente, para depois ter aceitação. Então, a aceitação... Depois ali vem a humildade, depois vem o mindset, a fé, aí você tem a sabedoria. Depois da sabedoria você vem para a coragem, já que você tem sabedoria para a coragem, depois para a resiliência e depois para a simpatia, para o transbordo. Então, para tudo na vida, se a gente entender também que tem um processo, que é uma construção, não adianta te trazer para diferente. Pode até querer inverter. Você inverter a roda aqui para que não tem, pode ser, não, sou resiliente. Mas não adianta ser só resiliente. Tem que ter o fortalecimento para que essa resiliência realmente... Você tem que ter a sabedoria, senão você é um João Bobo, só apanha, desce, então, levanta o tempo todo. Você vai aquela resiliência por resiliência, é o João Bobo. Então, essa linha de usar isso, a gente acaba... Você usa muito, algumas vezes você já tem isso como quase né, nessa vida nossa de empreendedor, por isso que eu acho que casou tanto com essa nossa turma da Endeavor, que você acaba trabalhando isso. E a hora que você deixou isso de maneira clara, facilita muito, né? Facilita até para a gente entrar e apresentar para terceiros. O Léo tem uma meta aqui de 10 milhões de pessoas, e nós vamos ajudar a chegar lá. E eu tenho certeza que você, quanto mais difundir mesmo, tendo esse papel, né, de levar esse conhecimento, como melhora a qualidade de vida das pessoas. Sim. Porque, no final, né, você não tem aqui, mas o eudaimonia é felicidade. O estoico, no final, ele busca a felicidade. Né?
O estoico e o ser humano, em geral. Ser humano. Agora, Todos você nós. já que E você aí- falou e- sobre... desculpa, eu tô te Não, e aí eu acho que essa vida, né, a gente fala aqui, obviamente, eu acho que tem muita gente que compreendedor, que no final, hoje eu posso dizer que estou num momento positivo, quer dizer, as coisas entre subir, descer e tudo mais, eu acho que não tem nada que você fala, eu até disse no outro podcast que eu participei dos meninos, a do Lucas Israel, que é o lado difícil, que você tem que experienciar na vida. Tem certas coisas que você tem que ter experiência e tem sim uma janela e um tempo para você, eu acho que chegar naquela plenitude ou naquele conhecimento para errar menos, né? Mas o que a gente puder passar para os mais jovens, independente de puder experienciar ou não, É a frase que você mais fala em casa, beber dessa plenitude. fonte. Quando ele começa com essa história de plenitude, eu viro para ele e falo assim, mas o que é plenitude para você? Eu não vou alcançar a plenitude. Quando está aquela confusão dentro de casa, né? Criança para cá, criança para lá, aquela organização toda, eu sempre chego para o Cristiano e falo, e a plenitude? Porque ele já, eu acho assim que Cristiano, né, assim, não que o jornalista também não seja um empreendedor, né, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, como aplicar o estoicismo, né, no empreendedorismo, aí eu trouxe minha profissão, porque a gente tem que estar sempre ali, também como jornalista, né, na luta, altos e baixos, a gente não sabe se um programa está no ar. Empreender. O programa está no ar, como é que está o programa? Está tudo bem, está no ar, mas a gente não sabe se está no ar amanhã, né? Então, eu acho que você conseguiu colocar de uma forma, né, um esqueminha aí que ficou muito mais fácil para eu começar a visualizar isso, né? Até porque santo de casa não faz milagre, né? Quando o marido falava, a gente... Quando o Léo começou a falar, eu falei, opa... E o Léo casa com uma coisa interessante, que é a carta da gratidão. Da gratidão. Aprender a tentar a meditação. E meditação não tem só um caminho. Eu falei, tem gente lá sou do interior... Tem gente que fala que medita em cima de um cavalo marchando, que é o mesmo batido. Tem gente que medita com mantra, tem gente que medita no lado mais de mindfulness, tentando entender seus fluxos de respiração e tudo mais. Mas, no fundo, é a calma da mente. Não, mas eu já descobri que eu estou meditando quando eu estava conversando com o Léo, quando eu estou na academia, que diferente dele, ele prefere fazer aula com o personal, e você estava falando, né, que também não consegue. Eu também, eu prefiro colocar meu som, ir para o transporte, ou ir correr. Aí você falou, também é uma meditação aqui. Eu falei, nossa, então, por que é uma meditação, Fran? Porque naquele momento eu não penso em mais nada. Eu estou escutando a minha música e eu estou ali focada no meu exercício. Então eu falei, nossa, acho que eu consigo meditar, né? Porque dos meus questionamentos, né, contigo um pouquinho antes foi, ok, já entendi o esquema, mas o que eu tenho que fazer para realmente pôr em prática e não me sentir frustrada em alguns momentos, né? Porque quando eu vejo, eu estou controlando. Né? Exato. Eu quero reagir de outra forma, eu sei que tudo depende da minha reação, mas quando eu vejo, eu estou reagindo, né? Então... Esse ponto, Fran, do controle, da meditação, a forma que a gente tem que entender, que quando eu tive esse clique, né, quando eu aprendi isso na primeira vez com o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Já reli várias vezes, e depois que eu aprendi um pouco sobre o estoicismo, eu vi que ele é todo estoico, ele é 100%. Inclusive, as frases dele vêm do estoicismo. Eu já li e vou reler. Você vai ler e vai falar, nossa, Sêneca disse isso, Epiteto disse isso, Marcos Aurélio, tem tudo ali. É incrível a forma como ele conseguiu retrazer essa leitura. Porque o conhecimento, às vezes, eu quando li a Bíblia a primeira vez, não entendi a maior parte dela, hoje eu acho que eu entendo um pouco, já estou na quarta vez, mas eu acho que o estoicismo me ajudou a dar um degrau acima para uma linguagem que eu entendia, para me passar a entender outra linguagem. Então, o que acontece sobre isso? Você falou ansiedade, né, depressão. Hoje nós temos um problema muito sério no mundo todo, que em torno de 18% dos jovens até 17 anos estão em depressão, estão com ansiedade. Eu tenho filhos de 12 anos, vocês também têm filhos dessa idade até os 17, e isso a gente sabe, não tem classe social, não tem nada. Nossos filhos são todos sujeitos, e a maior parte deles vive muito ansiosos e com depressão às vezes. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é a nossa mente muito no futuro. Nós não temos nada além do instante presente. Tudo que qualquer pessoa no mundo jamais teve é um instante. É esse instante aqui, você aqui agora, é tudo que você tem, é tudo que você tem, é tudo que eu tenho, é esse instante. Todo o nosso passado foi vivido num instante como esse. E todo o nosso futuro se tornou passado, vai se tornar passado em um instante. O que é um instante? Fechar os olhos e fazer assim, fecha os olhos aqui, Isso é uma meditação.
Esse é um instante que você está no momento presente. Você está consciente da sua respiração, ela entrando e saindo. Ela te traz para o momento presente. A hora que você vem para o momento presente, o que acontece? Nesse único instante, no trânsito, você fecha os olhos um pouco, estiver em São Paulo, no Rio, dá uma olhada se não vai ser assaltado na sequência, mas se puder, você fecha e... Você está no momento presente. Aí some a ansiedade, porque a ansiedade é a nossa mente no futuro, prevendo um punhado de coisas que ela não pode controlar e que podem dar erradas. Quantas coisas podem dar erradas na sua vida no futuro? 3, 4, 18, infinitas. Infinitas coisas podem dar erradas na vida de todos nós no futuro. Então, a nossa mente, ela se agarra nisso aí. Ela vai tocando um terrorismo interno nosso. A hora que você tira essa oportunidade dela e você traz ela para focar no presente, a hora que você está aqui, estou aqui 100% nesse podcast, eu não estou pensando se o meu programa vai dar certo, se meu caminhão chegou com a carne, se meu filho foi no sinal, eu estou aqui, 100% aqui. Acabou a ansiedade. Quando acaba a ansiedade, o que acontece? A gente mata a prima dela, que é a procrastinação. Uhum. Porque a procrastinação, o que é? Quando sua mente está muito no futuro, com várias coisas que podem dar errado, o que vem? Vem aquele medo paralisante. A gente do interior aí de Minas é o burro, que ele trava ali e não anda, porque ele fica com medo. Então não sai do lugar. Medo paralisante, o que a gente faz? Hoje tem várias alternativas que nossos filhos usam bastante também. Netflix, TikTok, Instagram, aquelas joguinho Candy Crush. O ideal é quando você às vezes está no TikTok, Candy Crush, assistindo uma série ruim na Netflix, está quase babando ali, anestesiado. Por quê? Porque você não quer enfrentar algo que você tem que fazer. Isso é a procrastinação. A mente sai dali e ela trava. Aí o que acontece na hora que você entra nesse estado? Eu li o podcast, nós estamos no 511, acho que foi 509, eu falo do Horácio, uma historinha que eu recebi, a história do Horácio procrastinando. A hora que a procrastinação entra na nossa vida, o relacionamento vai mal. Você não está mais no momento presente com a sua esposa, com o seu marido, você está no celular, no restaurante, ou em tal lugar, está em casa, vocês estão vendo outra coisa, não está com os filhos, não está na empresa, né? Você nunca está em lugar nenhum. Qualquer lugar que você esteja, você não está. As coisas começam a dar errado, é natural, sua energia sai daquilo. Aí você entra em depressão. Isso pode, inclusive, mudar o químico do seu corpo, que depois você vai ter que tomar remédio para resolver esse lítio, esse químico todo. Por quê? Porque começou com a ansiedade que você não controlou ela. Você não falou, some, venha para o momento presente. E como você perguntou, a meditação, ela é uma forma sistemática que tem, não são 2.300 anos, tem mais de... Vem com a história da humanidade a meditação. Os orientais têm 3, 4 mil anos, os egípcios, japoneses, hindus, meditam. Só que nós, ocidentais, a gente demorou a trazer isso para a cultura. Meditar é tão importante quanto exercitar, só que você exercita a mente. Então isso traz a gente para o momento presente e nos permite ter mais facilidade aqui. Você me fez essa pergunta, né? Ali a gente estava conversando, achei super interessante quando você falou... Tá, mas você vai para academia todos os dias? Meditar é a mesma coisa, né? Colocar em prática, virar um hábito, né? Isso. E ainda para mim é uma dificuldade, né? Eu acho que não só para mim, como para muitas pessoas, mas eu tô aberta e acho que meu próximo passo vai ser... Já descobri que eu tô meditando, malhando. Exato. Então já me senti, olha, eu sou capaz. Exatamente. Né? Já tem outra coisa, a gente falou sobre, né, que você estava dizendo que gosta de meditar tomando banho. Eu falei, olha... Quando eu estou estressada, eu vou sempre tomar um banho quente, deixar uma água quente bater nas costas. Pode ser um outro momento, né? Então, não é porque às vezes quando a gente fala em meditar, a gente pensa em um mantra, né? Uma coisa mais demorada, eu não vou conseguir, né? Fechar os olhos por tanto tempo. Então, é começar com pequenos atos. A gente pode já estar meditando e não estamos sabendo. É basicamente isso. Mais ou menos isso. Eu te falei que você consegue, a hora que você está ali na academia, meditando, correndo. Por que correndo? Porque você não pode estar no celular ali olhando tantas coisas. Você tem que estar realmente ali. Eu falo que esportes radicais, eles trazem a pessoa para o momento presente. No entanto, tem contraindicações, né? Você fazer um base jump, você vai estar no momento presente. Sim. Agora, se você errar, você não vai ter momento nenhum. Não tem momento nenhum mais. Então, assim, eu gosto de ver esses esportes, né? Esqui na neve, todos esses que eu faço kitesurf também, você fica bem no momento, eu esquio na água há muitos anos, tudo. Agora, são instantes, são rápidos, 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Agora, a hora que você medita, que você se propõe a ficar 20 minutos de olhos fechados, o que eu faço dentro da imersão é uma meditação guiada. Quando você fica só você ali, é 20 minutos do seu dia. 20 minutos não é nada, 20 minutos é o tempo que você está zapeando entre uma coisa e outra.
você vai perceber o tanto que demora a passar no início, porque você está ali tentando se conectar. E isso vai mudando. Só que você tem que ter, como disse Aristóteles, né, a excelência não é um ato, ela é um hábito. Então, na sua vida, para você malhar, você não foi um dia e abandonou. Mesmo que foi difícil, aquele dia difícil. Que no frio. Então, é persistir e resistir. A meditação, você se conhecer, entrar para dentro, tem que ser um hábito. E tem que ser o maior hábito seu, tem que ser se conhecer. Sêneca diz nas cartas, né? A gente acha que a gente deve deixar a filosofia para quando a gente tiver alcançado certas posses materiais, certas conquistas no planeta. Mas não, a gente deve ter isso antes. Porque tudo que a gente quer conquistar é para um dia chegar na calma da mente. Só que a gente acha que a gente precisa de dinheiro para isso, e não precisa. E quando a gente conquista o dinheiro antes, né, no caso quando a gente é muito privilegiados como somos, a gente chega lá e vê, fala, realmente não é o dinheiro, ponto. Até porque eu já tive dinheiro muitas vezes, não tive essa calma da mente, já não tive, também não tive, e não tinha relação. Na hora que você fala, não está de fora, está dentro, isso aí é um poder muito grande que a gente tem. E esse poder, ele está na mão de qualquer ser humano, qualquer condição social, financeira, ele pode ser muito mais calmo que qualquer pessoa. Né? Até os grandes mestres, nenhum deles tinham posses, abdicaram de todas, para nos mostrar isso. Eu acho interessante, né? Porque tem alguns críticos do estoicismo que levam, como você tem a discussão da aceitação do mundo como é, ou da aceitação da situação que você tem que encarar, eles falam que tem a passividade. E, na minha visão, eu queria que você falasse que é o contrário, na realidade, mas esse é um ponto de crítica ao estoicismo quando querem um pouco, não macular, mas querem desacreditar ou não dar o peso de uma filosofia como essa. Evitar, Evitativo? Passivo, né? Passivo. Né? Chegamos a um ponto muito interessante agora, né? Achar que é passivo ou não. Porque ele está trazendo esse ponto, porque vira e volta, eu sempre coloco para ele que ele não reage. Eu falo, então esse tal de estoicismo a gente não pode reagir, eu tenho que aceitar tudo do jeito que é. Não, isso não dá, não é possível. Então isso também, esse ponto seria bem interessante. O cristiano é bem passivo. Para a vida de casal, né? Então, tem uma frase que eu escutei uma vez que o estoicismo é um budista com atitude. Que é o contrário disso. O que é a diferença entre a gente aceitar e a gente acolher e ter gratidão? Então, eu vou dar um exemplo. Você está caminhando na rua, você tropeçou e quebrou a perna. E aí? O que você vai fazer? Você tem duas alternativas. Bom, depois que você foi no hospital e se fez o mínimo que tem que ser feito ali, você pode ficar absolutamente frustrado com aquilo que aconteceu, falar, minha perna, não sei o quê. Ou você pode olhar com gratidão e falar, que bom, né, que pelo menos não bati a cabeça, estou vivo, tem isso aqui, vamos recuperar, é um tempo que eu vou tirar de folga do trabalho. Eu contei aquela história do será talvez. Uhum. Então, dentro dessa historinha, conta que um fazendeiro, né, um sitiante, ele tinha um sítio, apareceu um cavalo dentro desse sítio dele. E o vizinho olhou e falou, nossa, de onde que veio? Ele falou, apareceu aqui um cavalo selvagem. Ele falou, nossa, mas você tem muita sorte, hein? Aí ele falou, será? Talvez. Aí daí a pouco, daí uns dias, esse cavalo fugiu e foi os cavalos dele embora junto. Ele ficou sem cavalo nenhum. E o vizinho chegou novamente e falou, nossa, que azar, hein? Você perdeu seus cavalos, foi embora, acompanhou outro. Ele falou, pois é. Será? Talvez. Aí deu um tempo, apareceu uma tropa inteira que vieram seguindo esses cavalos, o vizinho viu aquele curral cheio, falou, nossa, mas você é muito sortudo, veio esse tanto de cavalo de novo, que sorte, hein? Ele falou, será? Talvez. Aí, de repente, o filho dele foi tentar amansar um cavalo desses, caiu, quebrou a perna, o vizinho enxerido ali chegou mais uma vez, e aí? Que azar, seu filho quebrou a perna? Ele falou, quebrou. Será que é azar? Talvez. Teve uma guerra, foram chamados todos os jovens ali, o filho dele não foi, morreu na guerra, quase todo mundo tinha ido, o filho dele não foi para a guerra, ficou vivo. Então, sorte ou azar? A gente não sabe, a gente não tem essa capacidade. Aí entra muito da humildade, da gente aceitar que a gente não sabe nada, né? Sócrates diz, só sei que nada sei, por quê? Porque a gente não sabe nada, nada. Imagina, tudo que a gente acha que sabe, eu falar, entra dentro de você, vamos te miniaturizar e produz uma única célula dos 100 bilhões que você produz por dia. Todas as ferramentas aqui. Como é que você sabe fazer uma única célula do seu corpo?
No entanto, você produziu 2 crianças perfeitas em 9 meses sem você saber como é que você fez isso. Então, a gente não sabe nada, a gente sabe umas coisinhas ali, né? Vamos fazer uma coisa ou outra. Então, a primeira coisa, a gente respondendo, né? A gente tem essa humildade e essa gratidão. Aí, com relação a aceitar as coisas que são. Seu cenário político. Ganhou um presidente que você pode querer ou não. Vamos supor que seja um que você não quer. E aí? O que você vai fazer? Você pode se desesperar, você pode mudar de país, você pode, né? Para mim não quero aqui ver peso, prós e contras, você resolve, você vai ficar ou vai mudar. Mas e aí, você vai conseguir mudar o sistema? O que você vai fazer? Ficar na mídia social xingando, grupo de WhatsApp, passeata? Pode tentar. Se quiser fazer essas coisas, ok. Mas e se não fizer, o que você vai fazer? Você vai todo dia ficar se desgastando, se remoendo com esse sofrimento? E Confúcio disse, o ódio, ele é o quê? É como se a gente tomasse um veneno na esperança de matar o nosso inimigo. Eu tô com raiva de alguém, eu tomo um veneno e não vai morrer, quem vai morrer sou eu. Teve um outro que diz que, quem que foi esse aí? Esqueci. Mas o ódio também é um castigo que a gente dá a nós mesmos por algo que outra pessoa fez de errado. Então você percebe que você aceitar ou não, se você tiver o que fazer, faça. Levante a coragem. Vá lá em frente e faça. Se você não tiver o que fazer, faça o que você tem que fazer. O que você pode fazer todos os dias? Você pode ajudar uma pessoa, você pode ir numa comunidade, você pode doar seu tempo, suas horas. Nós temos uma vida muito privilegiada e a maior parte das pessoas não tem. A gente pode sempre fazer o bem. Isso está ao nosso alcance. Então, Jesus, quando veio, o que ele nos disse, né? O que ele nos mostrou? Eu sou um ser extremamente iluminado, eu estou aqui. Ele tentou ir lá para Pôncio Pilatos, falar, vamos melhorar o governo de Roma, senadores parem de roubar, gente, vamos libertar o povo. Não, ele não fez nada disso. Ele falou, gente, não é sobre isso, o jogo da vida não é sobre isso. É sobre a caridade, a humildade, vamos aprender o conhecimento. Então, quem quiser estar nesse momento e evoluir, venham. Quem não quiser, não venham. E o que ele fez para não deixar isso aí? Ele aceitou ser apedrejado, perfurado, crucificado, morto, assassinado, para falar, gente, tá vendo? Não é sobre isso. Essa vida nossa eu vejo hoje uma forma de explicar, falo para meus filhos também. Cara, como se estiver num videogamezinho. Eu vejo meu filho jogando Fortnite. Ele ganha um punhado de vidinha lá e depois ele morre e fala, pai, morri. Eu fico triste? Não. Ele ganhou a experiência que ele ganhou naquele jogo e aquilo não significa nada. E a nossa vidinha de 80 voltinhas aqui num tempo eterno não significa nada também em termos de dor ou nada. Por isso que Deus não está preocupado com isso. Porque nós estamos evoluindo, crescendo. Então, quando você fala aceitar o quê? O que é a passividade? Não. Estou trabalhando, estou fazendo o que eu estou fazendo. A pessoa X fez algo que eu não aprovo. Não, mas você não tem que aprovar nada, não. Você tem que... Toca a sua vida. Eu não concordo. Cara, você não precisa concordar. Eu não concordo com inúmeras pessoas. Acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo, fala, os idiotas eles vão dominar o mundo, não porque são bons, mas porque são muitos. E é o que acontece. E aí? Tá tudo certo. Marcos Aurélio dizia também, todos os dias pela manhã, quando acordar, diga a si mesmo, vou encontrar um idiota, um corrupto, um vagabundo, um preguiçoso. Por quê? Porque elas existem, não tem como não querer isso. Então, a aceitação é muito disso. E daí? Vou focar no meu, e pronto. Então é como eu tenho tentado fazer. Não é fácil, não é constante, mas é um caminho que a hora que você olha, se você fizer com você um jogo mental de olhar para isso como um desafio, como se fosse um jogo mesmo, fala, não, que interessante, essa pessoa, ela não vai me irritar hoje, não vou dar o controle da minha paz para essa pessoa. E você fica blindado um pouco de fofoca das pessoas que eventualmente dão aquele tipo de conselho que você não tá, que não é para ajudar, mas então, a hora que você tem uma mente estoica, né, que você está focado, tem resiliência, está no transbordo, você acaba tendo segurança, não que você não vai ouvir, claro, opiniões, né? Você vai beber de uma fonte para ter sabedoria, mas te dá uma segurança de ser quem você é e muitas vezes não precisar ser ali um ator ou precisar pretender ser quem você não é, ou está muito aberto a opiniões de terceiros, e você vive com a paz interior ou com a calma da mente, né? Então, eu acho que nisso tudo ajuda muito quando você passa por todas essas lentes e vai entendendo o teu lugar e teu espaço e como é que você tem que conduzir a tua vida.
Exatamente. E aquilo que a gente estava falando também, né? Eu até falei um pouco da cabala, né? O que tinha de cabala no estoicismo, o que tem de estoicismo na cabala, né? E eu sou uma pessoa que eu estou sempre em busca da evolução, né? Eu acho que a gente tem um propósito maior e a gente tem que evoluir. E eu fui atrás da cabala, religiões, e agora, né, no estoicismo, e sempre tento tirar o que tem de melhor, que mais faz sentido para mim, né? E o que mais fez sentido para mim é que aquilo que eu estou vivendo agora, as experiências que eu estou tendo agora, a vida que eu tenho agora, o parceiro que eu tenho agora do meu lado, os filhos que eu tenho, os enteados que eu tenho, essas pessoas não estão na minha vida por acaso. Elas estão ali por algum motivo, para eu buscar, né, uma evolução, para eu evoluir. E se eu não resolver esse problema, né, vai vir de novo de alguma outra forma. Filhos de outros casamentos, enteados, isso. Então tá, não resolveu agora, Franciele? Vamos lá, separa do Cristiano que você vai arranjar um outro com, sei lá, 5 filhos. Não que os meus enteados sejam um problema, eu adoro eles e tal, mas assim, a gente tem um desafio, né? Eu e o Cristiano temos vários desafios em casa, que um deles é uma família, né? Que eu falei para você que era uma família reconstituída, e você falou, por que você usa a palavra reconstituída? Não é reconstituída, é a família que você tem, ou seja, a família que eu tenho, né? Então a gente tem uma família com filhos de outros relacionamentos, né? E nós somos uma família, né? São as minhas filhas, os filhos do Cristiano, e nós vivemos todos, né, sob o mesmo teto. Então, assim, é muito desafiador o que a gente se propõe, né? E a gente sempre fala, olha, para as crianças, quando vocês crescerem, vocês vão ver o que a gente está fazendo aqui, porque não é fácil, né? E aí eu acho que o estoicismo está entrando, né, muito para me ajudar, né? Na dicotomia do controle, né? Porque nós temos sócios desses filhos, não são filhos também que são meu e do Cristiano 100%. Então, a gente sempre tem, né, os sócios, né, ou a mãe ou o pai, que a gente tem que chegar, né, num denominador comum. Mas controlar a ex é muito tranquilo, né? Isso é uma coisa que a gente tem controle. Não, nem vamos entrar nesse assunto. Isso aí a gente precisaria de outra filosofia. Não, porque o estoicismo não vai tão profundo. Eu sou ex assim, também, né? Tem isso, né? Eu também sou a ex, né? Porque eu tenho ex-marido, então eu também sou a ex, eu sou atual e também tenho a ex. Por isso que eu falo que o bacana, e nós estamos como casal aqui hoje, é indicar para os casais entrarem, né? Porque os casais, eles sentam só se vai fazer terapia de casal, as coisas que normalmente são um pouco chatas, imagino eu. Esse não é nada disso, isso aqui é uma fonte de conhecimento que te dá um mindset do como é que você tem que tratar teu dia a dia. Dentro de casa, no dia a dia. Então, você entra... Funciona muito mais, na minha visão, de qualquer uma dessas aí terapias de casal, porque os dois estão vivenciando aquele momento. Então, eu indico, se puderem convidar a esposa ou convidar o marido e participar. E o Léo tem um desafio, que ele já começou com os filhos dele, que eu quero muito colocar as crianças, né? Porque quanto mais cedo a gente, na minha visão, né, eles tiverem esse conhecimento, eles vão sofrer muito menos, né? Não, porque essa adolescência... Eu estou vivendo... Os meninos podem ser um pouco diferentes, mas as meninas, essa bomba de hormônio, esse negócio todo. Então, se elas conseguirem minimamente controlar meu amor, esse não processo... Vai muito longe, vamos dar um fato real do nosso dia a dia. A minha filha mais velha, a nossa filha, né, enteada do Cristiano, de 16 anos, terminou um namoro há um mês atrás, e ela estava, né, muito chateada e tal, né, a primeira desilusão amorosa, quando eu vejo tá o Cristiano assim, manda a Valentina abrir o WhatsApp, abre o WhatsApp, que eu tinha mandado um vídeo teu, né, para ela falando sobre términos de relação. E tava eu, filha, vai escutar, adorou, vai escutar o estoicismo, vai escutar, você tem que escutar, né, porque tava lá naquele sofrimento e tal. Mas olha aqui, qual dos 517, qual deles que então, assim, o mais bacana, eu acho que a gente está conseguindo colocar na prática, como eu te falei, tem dias que não é fácil, né, que eu não sou Buda. Tem dias que parece que é de noite, né? Tem dias que, exatamente, tem dias que parece que é de noite, que eu não sou Buda, mas assim, para nós, para mim, tá fazendo muito sentido, principalmente nessa administração da casa, né, da nossa família, né, com os meus, os seus, os nossos, e também no trabalho, né, que aí eu acho que, assim, o Cristiano que tem uma vida de empreendedor, eu sou jornalista,
mas também não tenho controle, né? Mas da televisão, igual, né? A gente estava falando, quem que tem controle da televisão se o programa vai no ar ou não vai pro ar? Só o Silvio Santos. Eu achei genial isso. Só o Silvio Santos tem controle sobre a televisão. Meu programa vai pro ar hoje? Meu programa não vai pro ar hoje. Então, isso também foi uma coisa que eu vivi muito na minha vida profissional, né? Em todas as emissoras que eu passei. Acho que as pessoas que estão aqui nos escutando, né? Que trabalham com comunicação, você nunca sabe. Né? Aí você vai falar, tudo é assim, você nunca sabe. Mas eu não sei, mas a televisão tem uma coisa assim, né? Que eu acho que mexe com a imagem, né? Também mexe com um monte de coisa. É um ambiente frenético, né? É um ambiente frenético. E tanto que eu me afastei da televisão por alguns anos, né? Ali para cuidar da minha filha mais nova, eu fiquei uns 4, 5 anos afastada e voltei. E tô super feliz. Mas assim, tô lembrando, né, daquelas coisas, né? E aí, o que veio agora? E a gente tava falando sobre isso. Né? Eu assisti uma série muito boa que chama Morning Show, você já viu ela? Já vi. Eu comecei a ver daqueles programas de televisão que prevê a chuva, não é? Não prevê a o chuva, tempo, não era a previsão do tempo, não tinha um morning show. Aquela que foi Friends. Não é do Friends, é aquela da Patricia de Beverly Hills, que a menina boa que fez Big Little Lies também. Aquela loira lá. Ela é muito boa essa série. E mostra que o primeiro capítulo, eu acho que o cara é despedido, que é o marido dela. O cara. Esse aí a gente assistiu. Aquele cara famosão lá, esqueci o nome dele, mas é muito bom e vai mostrando exatamente isso aí. E eu comentei com você, o Dan Harris, que foi um apresentador da, acho que era BBC, ele teve um burnout, né, que é algo tão recorrente nas nossas vidas de hoje, o burnout, o estresse, e que acalmadamente mata isso tudo. E o Dan Harris, ele saiu, era uma pessoa totalmente cética de tudo, e ele resolveu entrevistar essas grandes frentes de meditação, Eckhart Tolle, e vários outros hinduístas, budistas. Ele foi fazendo um recorte no mundo todo e fez muito bem para ele aprender a meditar. Inclusive, ele fez uma de 10 dias, que eu vou fazer agora, do Vipassana, e voltou, porque assim, essa do Vipassana é um negócio muito incrível, é muito dolorido, não é fácil, porque você acorda todo dia às 4, até tem uma tatuagem no meu pé, na minha perna ali. Essa que você não tá podendo comer carne? Isso, sem carne, sem álcool, sem sexo, sem tudo, mas é durante o período lá, que eu dei uma estendida ali, fica o homem de um lado, mulher do outro. Aí você não pode mentir, essa é a parte mais fácil, porque você fica em silêncio, né? E você acorda às 4 e acorda às 4 e medita até 9 da noite. Vários turnos, né? 2 horas, 3 horas, os 3 primeiros dias você fica focado na respiração, o ar entrando e saindo aqui. Só isso, o dia inteiro. No fim do 3º dia, você está no nível de sensibilidade com esse ar entrando e saindo, que você não tem ideia o que é isso. Assim, não dá pra, é o que você falou aquela hora, não dá para dizer, dá para experienciar. Lá você experiencia tudo. Então, aí você chega, ele vem para a técnica Vipassana, você fica os outros 7 dias escaneando o seu corpo durante esse processo da meditação. E você chega, assim, às vezes dá uma dor aqui enorme, no meu tinha uma dor aqui específica, a hora que você está 2 horas estático, você não pode nem fazer assim em alguns momentos, ó. Nem engolir saliva, é estático completo. Aí você sente aquela, aí você vai nela, você vai na dor, você chega, você vê a célula, você vê o átomo, você olha para ela, dissolve. Aí você começa a ver que a impermanência de tudo, porque na nossa vida, no nosso corpo, tudo é igual no computador, é bits and bytes, 0 e 1. É avidez e aversão. Tudo, se você resumir sua vida, a hora que você desce nesse nível molecular, atômico, é 0 e 1. Então, ou você quer mais, ou você não quer mais. Amor e ódio, amor e medo. Avidez e aversão. Então, fazer alguma coisa que você não gosta, você não quer. Fazer outra que você gosta, você quer muito, você tá louca de querer, amor. Então, tem os níveis do tanto que você quer, os níveis do tanto que você não quer. Mas é 0 e 1, sim ou não, desconforto, conforto. E a hora que a gente chega nisso, a gente começa a ver que tanto faz o desconforto, ele vai passar. E o conforto também vai passar, tudo é impermanente. Então, você vai chegando, essa técnica foi desenvolvida pelo Buda, pelo Gautama, e ficou pura 2.500 anos, sem dogma, sem nada, num canto da Índia, depois eles trouxeram ela. E tem muito do que eu trago aqui, né, da experiência quando eu fiz a primeira vez, dessa questão da gente experienciar tudo. Porque, por exemplo, eu posso te dar um livro de natação escrito pelo Michael Phelps, de 1000 páginas, e falar, leiam. Aí vocês vão ler como é que nada, passa o braço, gira, aí empurrar vocês na piscina, vocês não esperam nadar, vai todo mundo se afogar. Vocês não, que vocês são altos, vai dar pé, né? Mas se for no mar, afoga. O outro ponto, sei lá, vai para Paris. A pessoa tem desejo de ir para Paris, para Roma, Milão, algum lugar.
Hoje você pode entrar no Google Earth, você vai ver tudo. 3D, vai lá no coisa, vai no restaurante aqui italiano, vai comer a comida similar que lá. Mas é igual? Né? Não é. Não dá para falar, eu fui no Google Earth em Paris. Você tem que ir lá, experienciar. E a vida, nós somos seres espirituais passando por essa experiência humana. Tudo a gente tem que experienciar. A gente pode ajudar nossos filhos dando umas dicas que geralmente não vão resolver, porque ele vai ter que viver o que ele vai ter que viver, sua filha vai ter que sofrer com o término do namoro, não dá para você falar, evita. Não, faz parte, se entrega. Joga e se entrega. E saiba que o resultado não depende de você. Agora, ser a melhor pessoa, ser a sua melhor versão, depende de você. E a partir do momento que você é o melhor do que você pode ser, e você se desapega do resultado, tá tudo certo. Você fala, eu fiz o meu melhor. Eu tô ajudando, eu tô trabalhando, tá tudo certo. E aí, deu certo? A empresa quebrou? Quebrou. E aí? Vamos fazer outra, né? Vamos dirigir Uber, fazer o que tiver que fazer. Você está começando a dar essa oportunidade de chegar nas empresas, né? Hoje, além da questão da depressão, você tem o estresse. E o estresse, muitas vezes, é aquela cortisona, é você tentar controlar o que você não pode controlar, né? É vivenciar de uma maneira inadequada um momento e você se coloca numa posição possivelmente de um burnout. E eu acho que quando você vai começar a trazer isso para as empresas, as pessoas começam a ter um pouco mais de tranquilidade. Eu falo isso aí para quem já é empreendedor. Sabe quando você tem aquela dívida muito grande, que o problema já virou do banco, não é mais teu? Fala, mas eu não estou... Numa daquelas mentorias, a gente estava numa dívida tão grande e uma dificuldade que tinha caído de geração de caixa. O problema já deixou de ser seu, agora é dele, porque ele já te emprestou o dinheiro. E aí você vai realmente de uma maneira, tudo bem, eu podia perder o negócio, mas você começa a olhar de uma outra maneira, que era aquele sofrimento, como é que eu vou falar com o banco, eu não queria não pagar de volta, e vivia aquele estresse. A hora que eu entendi que aquilo ali já estava dado, eu não podia controlar, porque o negócio era uma crise econômica que estava atingindo todo mundo, foi facilitando a maneira de sair do outro lado. Então, essa eu posso falar que o estoicismo pode ajudar muito nessa gestão, nessa questão do estresse, né? De você ter um pouquinho mais de tranquilidade com você mesmo, e a hora que você tem essa mente, a calma da mente, você pode ter certeza que a solução ali está praticamente dada, né? E você, Cristiano, você tem essa rede de restaurantes do Pub One, você tem aí em torno de 900 colaboradores aí, agregados e tudo. E, de repente, se viu uma pandemia onde você teve que fechar as lojas todas, essa equipe toda, zerou o faturamento. Como é que você saiu disso? A Fran vivenciou isso comigo no dia a dia. Rapaz, aí você tem que, né, no final, qualquer negócio são as pessoas. Falar, não, pessoas parece que é uma coisa, mas não é. O que diferenciou, que fez a gente sair do outro lado, foi o grupo de pessoas chegar e falar, moçada, primeiro foi aquele negócio, é um problema para todo mundo, não era só um problema meu. Então, falei, não vamos perder um sono, porque todo mundo está vivendo esse problema. As pessoas não vão parar na hora que passar essa pandemia, elas não vão parar de ir a restaurantes, de ter uma vida social. E a gente vê como o ser humano ele é social, ele busca isso, né? Que acho que era uma das grandes coisas que todo mundo reclamava ali na pandemia, era essa reclusão essa social, falta de poder estar nessa... E não adianta o que você falou, não era o vídeo que resolvia. É a sétima lente, né? Simpatia, estamos todos conectados. Era o presencial, era o contato, né? Era o encontro. Mas o Cristiano conduziu muito bem. Foi impressionante. Eu acho que o estoicismo, ele já era estoico, ajudou bastante. Eu acho que o estoicismo dá um senso de liderança, né? Você tinha... trouxemos um grupo, e aí também tem que ir para a coragem e para a sair da procrastinação. A gente sabia que aquela solução também não ia só ser resolvida sem um apoio do governo, que o mundo inteiro estava caminhando. Aí era uma questão de ter sabedoria e de dar clareza na condução. E aí nós tivemos a felicidade de ter algumas pessoas chaves. Eu menciono sempre o nome do Bruno Bianco, que ele ajudou, que falou um pouco de política, mas vale como as pessoas que têm coragem, têm sabedoria e quer fazer o transbordo. Ele quer realmente o bem maior, né? E aí nós fizemos um programa, levamos rapidamente algumas sugestões de programas de manutenção do emprego no mundo,
E na Espanha tinha um programa que o governo chegava e dava um salário mínimo, ou ele cobria parte da jornada de trabalho, mas só para o piso, não era para alta gerência, nada disso. E aí, rapidamente, ele conseguiu achar uma solução via FAT. Esse programa que saiu desenhado para bares, restaurantes, hotelaria, acabou tendo 12 milhões de pessoas no programa. Eu vou te dizer que se o Brasil perde de outros países, estou falando na parte da gestão de vacinas, não, mas da gestão de manutenção do emprego, foi um sucesso. E aí foi carregando, né? Vendo o que do estoicismo me tomou dessa decisão foi, nós tínhamos que agir, ao contrário da passividade. Tinha que agir, o problema estava dado, não adiantava ficar na procrastinação. E como é que nós vamos sair por outro lado? Pela sabedoria, pesquisando o que estava se passando e a vontade política, que achamos aí um estoicista do outro lado ali no governo que nos ajudou muito a passar esse período mais difícil. Aquele gás é incrível, né? Essa questão do sofrimento, né? A dor ela é necessária, segundo o estoicismo. O sofrimento, não. Então, nós vamos sentir dor, nós vamos ter dor, mas a gente não precisa sofrer com a dor. Então, por exemplo, depois você faz uma reflexão, Steve Jobs disse naquele discurso de Stanford, que é maravilhoso, né? Connecting the Dots, que a gente, quando nós estamos tendo algum problema, alguma coisa, é difícil conectar os pontos olhando para frente. Você fala, eu fiz isso, agora isso, lá na frente. Não, a gente não sabe, é impossível. A gente, olhando para trás, a gente entende. Hoje vocês estavam contando a história de vocês, como vocês se conheceram há 20 anos atrás, ele teve um casamento, você teve outro, e de repente vocês encontraram. E eu até conversando com a minha esposa recente sobre isso, nós estamos há 5 anos, o meu segundo casamento com a Amanda, e a gente fala, nossa, se a gente tivesse conhecido quando era mais jovem, certeza que a gente não ia ter dado certo junto. A gente ia pegar fogo total ali. Eu tive que viver tudo que eu tive que viver para me dar essa acalmada, você também, e a gente conseguir juntar essas personalidades. Então, assim, olhando para trás, a gente vê que faz sentido, não só no relacionamento, como em tudo na vida, né? Aí vem o ser, né? Eu sou uma pessoa que sou muito do ser, né? Mas se minha mãe é falecida, se minha mãe não tivesse falecido, a vida teria sido outra. Se eu tivesse tido, os filhos todos fossem nossos, os 4, né? Porque a gente se conheceu há 20 anos atrás. E o Cristiano sempre vem, o ser não existe, talvez nós não estivéssemos juntos, né? Até porque ele teve muitos altos e baixos. E com certeza vocês não teriam nenhum desses 4 filhos, seriam 4 outros, talvez, ou nenhum outro. Não, acho que 4 é um número muito grande, com certeza. Mas eu digo assim, os mesmos 4 seria impossível. Não, seria impossível, porque essas almas vieram para esse casal que existia, para o outro que existia. Não é aleatório, né? Então não teriam vindo as mesmas almas, até, e nem geneticamente não seriam os mesmos. Então, né? e aí, quando eu sou do ser, sempre falo, nossa, né? Por que nós não ficamos juntos quando nós nos conhecemos com 20 anos? Né? Seria mais fácil? Eu não sei se seria mais fácil, né? Que nem aquela história que você estava falando do cavalo, né? Não sei se seria mais fácil. Né? Ele teve tantos altos e baixos como empreendedor, né? E é mais jovem, eu também tive os meus desafios, minha família também teve, né? Meu pai estava super focado fundando a empresa dele, né? E ali, de uma certa forma, nós, como família, acabávamos, né, participando, né, daquilo tudo. Então, não sei, acho que não sei, eu simplesmente não sei, né? Então, se tu puder até nos explicar um pouquinho mais, o ser, ele não existe, né, para o estoico. Não existe. O ser não existe. Nem para o estoico, nem para ninguém, né? Nem para ninguém, né? O ser. Eu acho que assim, a hora que a gente aprende a aceitar as coisas que são, né, como elas são, e a gente olhar a partir dali, tem uma frase muito bonita do Marcos Aurelius, que inclusive é título do livro do Ryan Holiday, que é um livro muito bonito, chama O Obstáculo é o Caminho. Então, se você está dirigindo numa rua e tem uma árvore ali caída no meio da rua, o que você vai ter que fazer? Se tiver dar a volta por trás da árvore, aquele passou a ser seu novo caminho. Aquela árvore vai ficar ali, interrompendo até que alguém tire ela. Então, os obstáculos que acontecem na nossa vida são o que determinam o nosso caminho. E não existe vida sem dor. Existe vida sem sofrimento. Se você olhar para trás, eu comecei a falar e eu acabei me perdendo. E tentar visualizar tudo que você viveu até hoje, todas as dores que você passou na vida, que todos nós passamos, todo ser humano tem dor, né? Daria para você ter passado aquela dor sem tanto sofrimento? Se você voltasse para trás. Você olha para, por exemplo, você deu o exemplo da sua filha que está sofrendo muito
com uma perda de um relacionamento com 16. Obviamente, para você olhando para trás, de repente, um que você terminou com 16, você fala, não, hoje eu não sofreria nada com aquilo ali. Mas faz parte desse aprendizado. Só que a gente pode optar por não sofrer, ou sofrer pouco. Né? Tem alguns episódios que eu trouxe sobre o luto, inclusive tive depoimento que perdeu a mãe, que perdeu filhos, depoimentos super fortes, né? As maiores dores que tem. E a pessoa falando, eu encontrei no estoicismo tranquilidade e paz para lidar, porque eu sei que faz parte. Porque convenhamos, todos nós vamos morrer, né? Nossos pais e mães, e todo mundo vai morrer. Daqui a 100 anos, ninguém que está vivo hoje vai estar vivo. Ninguém. As vacas, os bois, meia dúzia de tartaruga, uma coisa ou outra, o resto vai ter como se fosse um cruzeiro, né? Que vai desaporta. A diferença é que a gente não embarca no mesmo dia. Então, daqui a 100 anos, não tem mais ninguém aqui. Então, é óbvio que, dependendo de qual for a ordem, você vai perder pessoas que você ama. Isso é natural. Tá tudo certo. Quem te colocou, o Sêneca diz, porque você tenta ir contra a vontade de quem te colocou nesse mundo e te deu essa oportunidade. Ele te deu a oportunidade de entrar e vai chegar o momento de você sair. Saia com dignidade. Aceite as coisas que a vida te traz. Então, vem do amor fati. Falar, isso é ser frio? Não. Se você perder alguém que você ama... Eu estava pensando nisso. É lógico. Isso não é ser frio. Não. Se você perder alguém que você ama, tem de Sêneca também, né? Chore, viva aquele luto, mas até certo ponto, depois daquilo, é egoísmo. Depois daquilo é ego. Porque a partir do momento que você perdeu uma pessoa que você ama e você se acabar, você vai estar abrindo mão de todas as outras que você tem. Se você, né, no caso mais difícil, até difícil de falar, mas no caso de perder um filho, você tem outros, você tem pais, você perdeu um pai ou mãe, você tem o resto da família aqui. Você tem que dar amor para essas pessoas, elas estão aqui para te dar amor. E eventualmente vai chegar seu momento de partir também. Então, não é uma questão de ser frio ou não, é uma questão de aceitar a coisa mais natural que existe, que é a morte. É essa reflexão do memento mori, que a gente faz muito no estoicismo. Quando a gente faz esse exercício mental, que a gente experiencia o que seria um momento de morte, isso nos traz perspectiva, porque a morte, ela nos coloca em contato, ela nos coloca frente a frente com a inevitabilidade da nossa vida. Aí você vê o que é importante. Então você vai perceber que você colocada numa possibilidade de morte hoje, se o seu programa vai sair amanhã, não tem importância nenhuma. Se o seu boleto vai vencer depois da manhã, não tem importância nenhuma. Se aquela casa nova na praia, aquele carro novo, aquela viagem, nada disso tem importância. E o que tem importância? Aquilo que você é, os valores que você tem do que você vive. Então, Marcos Aurelius, que era o cara mais famoso, mais rico, mais poderoso da época, você contou no início a história lá. Os senadores chegaram nele e perguntaram, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, por que você já parou para pensar que talvez não tenha nada depois da vida? Né, os senadores nem naquela época eram éticos, né? Então eles pegaram, aí o Marcos Aurelius falou, bom, tem duas alternativas, em uma delas existe algo depois da vida, que é o que eu acredito é o nosso retorno, de onde viemos, e a outra é que não exista. Caso exista, eu quero levar comigo minhas virtudes e meus valores, e quanto mais eu tiver evoluído e crescido elas aqui, melhor é isso, porque o que são minhas virtudes e meus valores. Gente, mão, braço, olho, relógio, carro, tudo fica, a gente não leva nada. E a gente sabe disso. A gente, né, os egípcios, vão fazer aquelas pirâmides enormes, mas não leva nada. As roupas vão ser doadas. Aquele vídeo, aquele vídeo, eu falei, minhas roupas vão ser doadas. Seu marido, sua esposa vai estar com outro em breve, você vai ser substituída no outro dia no trabalho. Seu cachorro vai se apegar com outra pessoa. Eu vi aquilo pro meu pai. A gente vai embora. Então, a gente vai embora. Aquele episódio é muito bonito. É maravilhoso aquele episódio. Do Harry Sobel, esse texto. Então, quando a gente vê isso, a gente fala, gente, realmente tudo é passageiro. E eu vou ficar... Aí por isso que vem a humildade. A hora que você pratica essa humildade de aceitar as coisas que você não controla, você fala, tá tudo bem. Então, o que a gente está fazendo agora? O Cristiano trouxe, nós estamos levando isso para as empresas, Cristiano. Nós vamos levar lá para a sua equipe toda. Como é que a gente tem feito? A gente faz um primeiro ao vivo, pode ser pelo Zoom. Eu faço uma palestra de umas 2 horas sobre o geral, como que funciona. A pessoa, ela pega e faz, tem a lente ali que a gente fala, a roda da vida estoica, que ela vai de 1 a 10, aqueles pontos. Como é que você está no relacionamento pessoal, trabalho, transbordo, finanças, tudo. Você vai se dar sua fotografia. A gente faz as 7 lentes durante 7 dias. Todos os colaboradores assistem num horário pré-determinado, eu libero naquele horário, como se fosse ao vivo, mas eles têm que assistir. Senão ninguém assiste também. Tem que, daqui.
Aí, ao final do processo, a gente junta todo mundo. Se a empresa tiver condições territoriais de fazer presencial, a gente vai. Se não, a gente faz pelo Zoom com a equipe toda, um workshop, com alguém comandando em cada um dos centros. Vamos supor, no seu caso, você tem as casas em todos os lugares aí, em várias cidades. Pode ter o gestor em cada loja, assistindo no telão ao vivo, simultâneo. Talvez vocês façam treinamento assim. Faz isso. Aí vai ser esse treinamento. Aí o que a gente vai fazer? Um depara da cultura estoica para a cultura da sua equipe. Aí você fala cultura estoica, não sei se quer cultura estoica, não, é cultura humana. Porque os valores estoicos, que são os principais, foram desenvolvidos por quem? E lá de Sócrates, validados por Jesus, que é o quê? Honestidade, né? Onde que a honestidade está na coragem, está na justiça, está no equilíbrio, na temperança, está na sabedoria. Então a gente vai pegar todos os valores da sua empresa. Fala um valor do Pobre Juan, por exemplo. Eu acho que o que eu falei, hospitalidade, honestidade. Isso, respeito isso. Entre as pessoas. Exato. Né? Como é que você tem respeito, honestidade, se você não tiver justiça? Tem que ser justo com as pessoas, qualquer que seja a área dela. Como é que você abre um restaurante novo numa cidade, se você não tiver coragem, você não sabe se vai dar certo? Como é que você investe em trazer um produto específico, fazer um treinamento, se você não tiver equilíbrio? Também não dá para viver só de um restaurante só do filé mais caro que existe, como é que chama aquele caro lá? O Angus? Não, o Kobe beef. Sei lá. Tem que ter tudo um equilíbrio na vida. Então a gente traz esses pontos porque as peças das empresas, como você disse, são as pessoas sempre. São as pessoas. E se esse quebra-cabeça, se essas pessoas estiverem com problema, estiverem sofrendo na vida pessoal, estamos todos. Né, o mundo vem nesse excesso de informação hoje. Exato, isso as pessoas um nível de ansiedade muito alto, porque e a maneira como que eu vejo nas crianças, e está valendo também para os jovens, a maneira de você ficar preso a um vídeo, a um TikTok, é quase tipo numa ansiedade de mutação, e aí você não sai daquilo, né? Exato, você fica ali. E a gente viveu uma vida desconectada. Muita coisa de tragédia também, que as pessoas, para ter... E outra coisa, muitos grupos de WhatsApp que pregam a mesma coisa, então a pessoa vive aquela realidade quando ela está desconectada da verdade, né? Mas ela está vivendo uma pseudo-realidade daquele grupo do WhatsApp, mas quando vê o dia a dia não tem nada daquilo. Se não me engano, acho que Senka comenta que o grande sofrimento fica muito mais na imaginação. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esse hoje eu acho que é dado. É dado total. Porque a hora que você vê, eu sofro aquela possível hipótese que vai ter, quando vê a realidade é outra. O dia a dia é outro, né? Cara, o sol vai nascer, a lua vai, o sol vai se pôr e as coisas... Eu falo com a minha mãe, né, que você trabalha em TV aberta, mas eu não assisto TV aberta, tem 30 anos, e eu falo para minha mãe, principalmente ter coisa de notícia, eu falo, mãe, para que você gosta de acordar e assistir meia hora de tragédia para você começar a vencer? Para que isso muda? E uma frase que eu gostei muito foi a do Denzel Washington, que ele fala, se você assistir notícia, se você não assistir notícia, você vai ficar desinformado. Agora, se você assistir, você vai ficar mal informado. Porque a gente aprendeu no Covid, gente, a notícia ela é tendenciosa para um lado ou para o outro. Ela é longe de ser o que é. Um acha isso, outro acha isso. Então, a gente tem muito essa dicotomia. Sim. E para que eu quero assistir meia hora de tragédia na Ucrânia, depois na China, depois não sei na onde, depois na cidade, depois no bar? Isso não vai me agregar. O que eu posso fazer é sair, vou ajudar numa comunidade, vou ajudar alguma coisa. Agora, ficar trazendo esse veneno para dentro do corpo não faz sentido, no meu ponto de vista. A gente não assiste noticiário. O Covid, então, a gente tinha meio que uma rotina, né, para lidar ali com estava dado, né? Então, noticiário, de jeito nenhum. A gente não ligou, né? Televisão nunca. E aí ajudou bastante, né? A forma, os exercícios, né? Sair... É aquilo eu te falar, né? Faça, vai numa comunidade, faça porque a gratidão, né? O ser humano fazendo, ele fazendo a sua parte, né? E a gente tem tantos projetos bacanas dessa turma de empreendedores já estão dando give back. Mas eu acho que o que nós podemos hoje, e o Pedrão nos ajudou, é levar conhecimento e sabedoria como chamada estoica e dar calma da mente, né? Não existe hoje, eu acho que o Cris lá, que também é xará,
Ele disse que na empresa dele ele começou a oferecer terapia online na época do Covid, e como é que o negócio todo mundo buscou e todo mundo com os seus dilemas, e como é que as pessoas hoje estão vivendo muito mais do que era lá atrás. No nosso tempo, eu sou do interior, a turma, antes de TV ou antes de qualquer outra coisa, sentava ali do lado de fora, aquela vida de interior gostosa, né? Parece que o tempo demorava mais, no alpendre, e a vida tocava, as coisas aconteciam, e hoje eu acho que esse volume de informações e as pessoas imaginando que precisam controlar tudo, vai criando essa ansiedade, a mente no futuro, esquece do presente, entra em procrastinação, e aí a depressão na cabeça, né? Vem na cabeça. Sabe o que é? O Cris nós vamos fazer lá, vamos levar para a empresa lá também, porque assim, quando a gente traz isso para as pessoas, tem me deixado muita gratidão. Eu já tive 24 negócios diferentes. Aliás, quero dar de presente para vocês aqui. Obrigado, doutor. Meus 2 livros aqui. Obrigado. Já plantou a árvore, já escreveu o livro, já teve filho. Então, tô com mais 2 livros para sair aí agora sobre esse tema estoico, que bacana. Né? Pois eu assino aí para vocês. No meio dele, a metade é biografia, 24 empresas diferentes, né? Já ganhei, já perdi, já dei, já quebrei, já interessante, né, Léo, que você conta que no melhor momento da tua empresa, de uma das suas empresas, você não estava feliz. Não estava, cara. Isso foi em 2014. Você está no momento auge, numa comemoração, seu irmão chegou para você e você falou, não é isso que eu quero, né? Eu estava lá esse ano, Cris, foi muito interessante, porque foi eu e a Juliana, que é a pai dos meus filhos, a gente era sócio na BB Store, e a empresa, a gente era o como é que chama? Quando você é o menos favorito ali, a zebra ali, praticamente. O underdog. Porque a Baby tinha 21 fundos investidos deles, os maiores do mundo, Tiger, Xeron, Conway, Valiant, Veller, Luciano Huck, Angélica. Eu e ela tinha o Atom, que é o fundo do Nicholas Empty, mais um outro fundo nacional, e do outro lado ainda tinha a Naspers. E a gente ganhamos a guerra, ficamos em primeiro, comprei a Baby, a gente chegou a faturava aí próximo de 200 milhões por ano, e nesse ano, por ter sido underdog, teve muita mídia, muita publicidade. Então, a gente ganhou o prêmio de empreendedorismo do ano pela Ernst Young, pela Endeavor, pela Globo, para todo lado teve um prêmio. E eu lembro que eu fui tirar a foto dessa capa, umas 3 capas de revista. Aí fomos tirar esse dia, eu lembro que eu fui lá um tempo tirar aquelas fotos lá, e eu ficava rindo assim, falando, gente do céu, se eu não captar agora, eu tô quebrado, inclusive, vai ser foda se essa revista não ter captado, sabe? Aquelas coisas que a gente sabe que tá capotado. Mas aí consegui, deu certo e tal. Chegou no final do ano, Réveillon de 14 para 15, tava meus amigos de Uberlândia, de São Paulo, todo mundo lá em casa, uma casona em Alphaville, aquela vida perfeita, empresa, tudo. Falei, nossa, coisa incrível, perfeito. Eu lembro que eu fui amanhecer no dia lá em casa, na festa, deitado na piscina, e eu rezei para Deus, falei, Deus, obrigado, eu tenho 34 anos, acho que eu tinha na época, 35, vida incrível, conquistei tanta coisa com tão pouca idade, estou muito grato, mas e aí, o que eu faço daqui para frente? É isso? Assim, eu lembrei daquela música do Raul Seixas, Ouro de Tolo, foi tão difícil conseguir, e agora eu me pergunto, e para aí? Eu tenho uma porção de coisas para conquistar e não posso ficar aí parado. E Deus me respondeu, 4 meses depois eu não tinha nada disso. Capotei, tinha divorciado, não tinha mais minha casa, não morava com meus filhos, não tinha nem minha Golden Retriever, não tinha empresa, nada. Eu estava em Tarifa, na Espanha, fazendo kitesurf, eu tatuei o nome dos meus filhos, Theo e Luca, e vivendo um dia de cada dia, living a day per day, every day, um dia por dia de cada dia. E não tinha nem noção dos estoicismo, mas já tinha aprender pela dor, né? Tive muito aprendizado nisso. E quando eu vejo hoje, assim, os depoimentos, depois uma hora que vocês tiverem tempo, vocês entram no YouTube, tem lá a Meditação Estoica, que é o nosso canal, aí tem lá playlist de depoimentos, deve ter uns 30 ali, tem vários mistos, de gente que queria se matar, mandou coisa e fez, de gente que perdeu mãe, perdeu filho, perdeu esposa, marido, emprego, tudo, que fez a imersão, e 7 dias, na verdade não leva nem uns 7 dias, no 3º dia a pessoa já é outra, é impressionante. Aí você fala, de onde que você tirou isso? Não sei, foi uma inspiração que veio, talvez pela dor, pelo aprendizado. Eu sou engenheiro de produção, fiz direito também, depois fiz o OPM em Harvard, mas nunca estudei psicologia. Eu leio, assim, bastante, eu leio muito, 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 mas nunca estudei. E funcionou para mim, eu acho que talvez pelo fato
de que funcionou para mim, que sou uma pessoa pragmática, funcionou muito para empreendedor, para executivos, pessoas que têm essa visão pragmática da vida. Uhum. É uma filosofia, não tem dogma, não tem religião. Apesar de que eu fiz uns 20 episódios, uma conversa do estoicismo com os dogmas, né? Cristianismo, budismo, hinduísmo, taoísmo, e que é muito bacana. E esse formato dessa mandala funciona de forma muito prática, muito fácil para todo mundo. Visualizando, entrando nas 7 lentes, é o que você falou, né? Aquela que você comentou que tinha uma senhora que tinha tido algum problema e que você falou, eu vou pagar, eu pago, venho. Foi. E qual que era o problema? Tinha pedido filho? Não, essa teve uma dessas, teve uns 3 já. Essa aí ela queria tirar a própria vida. Ela perguntou por que o estoicismo achava, sabia que a Bíblia condenava. Eu falei, gente, a gente acredita que a vida é um ciclo. Você vai levar a sua dor com você. Da mesma forma que você é a sua alma. Vamos supor, vocês já com certeza vocês já passaram por isso várias vezes. Aquela viagem dos sonhos. Vamos para, sei lá, onde que vocês sonhavam ir, Bali, Indonésia, qualquer lugar. Aí chega lá, a viagem não é tão legal. Apesar de o hotel ser ótimo, foi tudo bem, mas você tá com a cabeça ferrada. Não adianta você viajar com a cabeça ferrada. Tem uma carta de Sêneca e uma de Marcos Aurelius que ele fala, não adianta você buscar os vales, as montanhas e os mares, porque seus problemas vão com você. Então, ou você resolve seu problema, sua mente aqui, e aí você nem precisa viajar, só viaja se quiser, não é para perder o problema, porque se você não resolver internamente, você não vai resolver em lugar nenhum, seus problemas te acompanham. Então, muitas vezes, a gente busca, né? Nossa, preciso de um sossego, você vai. É uma delícia viajar, mas resolva seu problema mental antes, sua questão, porque senão vai com você. E você abandonar a vida, né? Eu fiz aquele episódio 411, sobre o suicídio, porque é um negócio muito importante, é um tabu que muitas pessoas não querem falar a respeito, mas é algo que afeta nossas crianças. 20% das crianças estão com depressão hoje no mundo. Então eu trouxe esse tema, todas as pessoas que querem fazer imersão, eu dou de presente, as que não têm condição de pagar, as que estão com doença, qualquer coisa eu dou, na verdade, eu quero levar, mas se a pessoa quiser fazer e não tiver condição, é presente meu. E nós estamos fazendo a corrente do bem estoica, a pessoa faz, eu dou de presente, ou alguém que faz parte do círculo, se é uma dessas pessoas, a gente doa o curso para outra pessoa, e depois que ela faz, que fez diferença para ela, ela doa para a próxima pessoa. Então, a nossa ideia com essa corrente do bem é que você pode até não querer acreditar em você que vai funcionar. Eu acredito, eu dou de presente. Mas depois que você fizer e funcionar para você, você já sabe, você vai dar de presente para alguém que você ama. Então, esse é o círculo da corrente do bem estoica. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, deixar vocês com as últimas palavras. Eu quero agradecer, né, esse bate-papo e, enfim, agradecer ao meu marido que me levou aquele dia, né, no Pobre Juan, né, insistiu muito e eu acho, assim, que está fazendo toda a diferença na minha vida. Quero marcar uma live com você, quero que os meus seguidores, né, que as pessoas que me assistem e os nossos filhos também, né, tenham conhecimento dessa filosofia que realmente ela pode ajudar muito na prática, né? Eu acho que quando a gente fala em prática, né, dia a dia, porque senão você vem às vezes com aquela história, né, de terapia e busca lá Lacan, Freud. Não, acho que a filosofia estoica pode ajudar bastante na prática do dia a dia. Que bom. Eu agradecer, Léo, porque estou aqui do lado da minha amada esposa. Olha, você vai ter uma amada esposa. Você viu, né, Léo? Não é para cortar, viu? Deixa ele falar amada esposa. E aí essa possibilidade porque vivenciar o estoicismo depende de idade, de sexo, se sozinho ou em grupo. E no caso aqui, um casal funciona porque você bebe dessa fonte, consegue discutir. Às vezes, quando as discussões dos casais, elas ficam um pouco tão dissociadas de uma base, né? E aí, quando você traz o estoicismo, que não é uma religião, as pessoas não precisam se preocupar se é espírita, se é católico, judeu, muçulmano, tá tudo certo. É mais um conhecimento. E quando falam filosofia também fica parecendo as pessoas ficam intimidadas. Também filosofia não. Também é uma palavra eu acho que é muito você provavelmente já tem isso no seu dia a dia, mas você consegue traduzir, consegue entender, e o Léo fez de uma maneira muito clara essa mandala.
Ó, E casais, aí, tem que... porque se não tiver mandado, não tiver, você fala, mas não tem aonde, né? Não não conecta, Não né? conecta. Não dá E ele não tem soube- o E formato. muitas né? pessoas nos perguntam, né? Você sabe que a gente tem casais de amigos, como é que vocês dão conta, né? Com 4 filhos, né? De relacionamentos anteriores e tal. Eu falei, temos nossos desafios, mas a gente está dando conta. Eu acho que o nosso alinhamento Até nesse... porque você não vai fugir dos 4, eles Não estão vai fugir aí. dos 4. Eles vão estar Mas é lá, coisa que então, o Cristiano mais não fala, a adianta, gente não vai fugir dos 4. Pra estão onde? lá e aí nós somos felizes pelos 4, é bom, um ambiente... E aí você vai ter seus desafios, mas eles vão estar lá. Então eu acho que isso aí faz você não fugir de certas coisas também que são muito claras, né? Porque o ser humano, de vez em quando, tem uma vontade, então, o óbvio está ali, mas ele não quer enxergar o óbvio. E o estoicismo também te dá essa possibilidade de enxergar o óbvio e trabalhar em cima disso. Porque tem muita gente que nega também, nem sei se eu Nega a realidade. nega do tipo assim, sei lá, eu vou casar contigo, Cristiano, você vai casar comigo, você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, mas assim, olha só, você mora numa casa, eu moro noutra, tá na moda isso também, né? Isso, não, acha que não vai ter problema. Não tem problema, que não sei o que, vai... vai ser só eu e você, e a gente isola ali e tenta, não é a realidade. Não é. Né? Então, a realidade tem que ter, como é que você falou? Dói, mas a gente não precisa sofrer tanto. Em alguns momentos dói, é difícil, mas a gente não precisa sofrer tanto. Né? Exatamente. Acho que eu captei, né? Captou. Então, exatamente tá isso, Fran. E assim, para casal, né? Acho que tanto para casal para empresa, nós estamos cada um em um momento de evolução Nossa, espiritual. você podia dar para os casais, hein? Hã? Você falou muito de empresa, você podia abrir aí um podcast, uma lente, um curso para casais, hein? Isso tudo, ele é para pessoa, então tanto faz se é casal ou não. É legal. O casal. Eu acho legal o testemunho de vocês como casal. Para o casal vir. Assim, se ele fizer sozinho, ser sozinho, não é uma terapia de casal, mas né? Mas é que às vezes se eu faço sozinha e ele não O ideal alinha, vocês querem saber uma verdade? Queremos. A minha mulher não fez até hoje. Santo de casa não faz milagre. Vai ser a última que vai fazer. Então fala para ela assistir. Fala para ela assistir esse. Mas eu não te falei que santo de casa. O que eu falei? Santo de casa não faz milagre. Ela não Quando assistiu, você começou a falar... Meu enteado tá fazendo, meus filhos fizeram, ela não fez. E não sei se vai fazer, mas tá tudo bem também. A hora que você faz... Também tem um professor em casa, qualquer dúvida tá ali no dia. Não, mas não é igual parece, assim. Porque quando você tá bem, você evita, né? Trazer a calma da mente. Ela é boa para vida pessoal. Para quê? Pra você sair da ansiedade, depressão, você tá no momento presente, sair da procrastinação, resolve. Se você resolve isso, o que vai resolver no relacionamento? Você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais carinho, você vai ter mais compaixão, você vai ter mais entendimento, você vai ter mais paz, porque você não vai ficar espetando a pessoa. Você tá bem? Sim. Aí a pessoa para de se espetar também, porque ela tá bem, você escuta mais. O mais difícil do relacionamento é você escuta, você aprende a escutar. Como o Vago diz, né, até fazer a arte da escutatória. E no profissional, para que serve no profissional? Para tudo. Como é que você vai ser um empreendedor se você não tiver calma da mente? Você vai quebrar no primeiro mês. Investidor, você colocar dinheiro, você vai colocar na alta e vender na baixa, porque é pressão. Executivo, jornalista, professor, tudo, a vida é desafiante. Insights, né? Exato. Acalmando a mente, a gente consegue escutar aquela voz interior, aquele insight que vem. É a hora que você se conecta no mundo das ideias. Então, para as empresas, você trazer isso, é mais qualidade de trabalho para o colaborador, é mais qualidade de entrega, é menos absenteísmo, é menos burnout, é menos custo de contratação e ciclo, é mais eficiência na entrega, é mais custo, redução de custo, é mais lucro. Então é um ganha-ganha, por isso que tá dando muito certo levar isso para as empresas. Você vai ver a hora que a gente terminar aí com as 900 pessoas, o tanto que vai ser um case bem interessante na área de restaurante, o tanto que vai estar todo mundo mais harmônico, mais em paz. Depois a gente vai fazer isso com os filhos. Eu vou fazer em julho agora, a hora que eu voltar do Vipassana Prática, eu vou mandar no nosso grupo lá pra gente fazer um pais e filhos. Todo mundo, a gente faz uma imersão junto. Aí eu vou levar uma linguagem. Meus filhos que têm 12 anos assistiram, eu fiquei do lado deles ali assistindo, só para garantir que eles assistissem. Mas eu dei play ali, não fiquei eu falando, sabe? Então foi bacana, a gente vai fazer com pais e filhos. Eu fico ali, faço uma linguagem ligeiramente mais lúdica, mas não tanto, só uma coisa ou outra, uns exemplos. Mas vai ser muito incrível. E, gente, obrigado. Agradeço a todos que estão aqui conosco. A gente está à disposição para levar para as empresas, para levar para a vida de vocês. chamadoestoico.com.br. E desejo a todos a calma da mente e um dia de abundância e paz. Fiquem com Deus.
Esse encontro aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável, o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui, olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda no empreendedorismo. Eu quero resumir tudo isso aqui no que o Pedro acabou de falar. É inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. É só isso que eu preciso falar. Eu ficar agradecendo aqui o dia inteiro. Eu quero ouvir outras pessoas aqui incríveis, o Edu. Eu tava aqui, cara, Léo, vou te falar, eu ando meio emocionado, Léo. Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? Não faço provocações aqui. Como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, desenvolvimento, ele na educação, às vezes no empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso e pode realmente transformar muita coisa. Então, galera, obrigado aí por esses dias aí, foi um grande aprendizado. Né? Vós sois Deus. Porra, e você tem uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá Deus. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Autoconhecimento você traz uma luz diferente aí para as nossas vidas, né? Que às vezes a gente fica só no lado empreendedor, de negócio, estudando, lendo livro de business e esquece, né, da gente, esquece de ir para o nosso interior. Obrigado, viu? Estou já com outra vibe. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Foi fantástico. Só agradecer, né? Reforçou muito o momento que eu estou vivendo na minha vida. Mas o que eu achei legal do teu projeto é que você conseguiu organizar as ideias aí de uma maneira mais prática. Muita identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. Super obrigada por essa oportunidade. Eu sou psicóloga, estudo há muitos anos a Cabala. E mais, assim, que me toca muito, porque em 2020 eu fundei, junto com o Chicane, meu marido, uma instituição que se chama Instituto Borboleta Azul. E a lenda da borboleta azul nada mais é do que trazer a reflexão de que tudo está nas nossas mãos, né? Então, é isso, né? As coisas são como são, e para elas serem boas ou ruins vai depender de como a gente vai interagir com elas. A gente tem muito poder de ação e... Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Chamado Estoico Empreendedor. E hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, que além de empreendedores, são um casal muito especial também, e que ambos têm uma jornada de empreendedorismo incrível. Um deles, ele começou lá atrás na Bolsa de Valores, negócio de investimento, foi um dos que trouxe o Burger King para o Brasil. Hoje tem uma das maiores redes de restaurante, talvez a maior de cortes especiais e de carne, Pobre Juan, e a outra, a Fran, ela também hoje é apresentadora de televisão, já teve vários programas, já subiu em favela com colete à prova de balas, já morou em 6 países, já fez de tudo também. E quando eu os conheci mais intimamente no dia a dia, foi bacana que ambos não eram estoicos e ambos tinham um perfil complementar, cada um para um lado, e à medida que a gente foi evoluindo e trazendo o estoicismo para a conversa, eles foram também aplicando isso nas suas vidas e foram tendo impactos muito positivos com a calma da mente, tanto para o relacionamento quanto para os negócios. E hoje eles vão compartilhar aqui com a gente. Então sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui comigo.